aqui, hoje é sexta-feira e nós temos o nosso café com vinho, com a nossa convidada especial de hoje, a Camis, a Camila Barros. Então deixa eu ver se ela já tá chegando aqui e vai ser muito bacana a gente bater esse papo de sexta-feira aqui, porque aí a gente já se prepara para o final de semana aí, cheio de vinhos deliciosos, vinhos brancos, rosés, tintos, por que não, né? Mas o clima hoje tá espetacular para um vinho rosé, né? O que vocês acham? Se vocês gostam de vinho rosé, escrevam aqui. Escrevam aqui. A Fernanda tá chegando aqui, ótimo. Deixa eu lá avisar a Camis que a gente já está aqui. Pronto, já abri a live, então vamos ver se ela já chegou para já colocá-la aqui, né? Cadê? Onde está ela? Vamos ver. Vamos ver onde está ela, se ela já está aqui. E aí, aguardando ela entrar. Ju Borlelli. Ju Borlelli, é isso? Muito bem, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela... ela está entrando. Vamos ver aqui, peraí. Sou um pouquinho atrapalhada aqui com essas coisas aqui de lives e de entrar e sair, mas já tô pegando jeito, viu, gente? Tudo nessa vida é começar. A gente começa e aconteceu algo na internet? Que será? Não tá indo bem? Tudo nessa vida é uma questão de começar. Por isso que a gente tem que começar por algum lado, principalmente no vinho, né? Lá, deixa eu ver. Deixa eu ver, ela enviou uma solicitação, mas não pode ser, Camis, eu é que tenho que te convidar, tá bom? Aí é o seguinte, cancela a tua solicitação, porque é eu que tenho que te colocar na live, senão eu não consigo gravar depois no IGTV, tá bom? Então, peraí, deixa ela cancelar lá, sou eu que te convido, aí você que aceita, tá bom? Fê Carioca, né, Fê? Aí sim! Muito bem, Fernanda. Você faz tempo que não vem, né, na nossa degustação. Tá tudo bem com você? Como é que estão indo as coisas, né? A gente sente a falta de todo mundo que não tá vindo. Veja se vem agora em dezembro, alguma das de dezembro. Em dezembro a gente está comemorando a nossa Castalha 18 anos. Aí, ações mais light, tá bom? Quem tiver interessada, gente, na próxima quinta, festa do pijama. Os vinhos são livres, tá bom? Agora sim, tá vendo? Que aí a gente dá certo. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. É que tem que ser desse jeito, senão depois no final eu não consigo gravar. Entendi, perfeito. E aí baixar lá e deixar lá no IGTV, né? Então, beleza. E aí, bom, nós vamos hoje conversar com a Camila, com a Camis. Camis, né? Camis, todo mundo me chama de Camis. Camis, pronto. Então, nós vamos aqui começar hoje o nosso café com vinho da nossa Eu só não tenho vinho, Castalha. mas tenho café. Tem o café, muito bem. O vinho acabou ontem, né? Pois é, gente, ontem a gente desvendou a periquita, viu? Ô, periquita. Adorei. Inclusive, aqui ainda tem um pouquinho do periquita, viu? Porque, claro, uma garrafa, a gente, né? Eu fui até a metade, outro foi até a metade. Mas a sua era uma meia garrafa. Eu comprei um pequenininho. Comprei um pequenininho, tomei tudo e queria mais. Muito bem, muito bem. Não, foi muito legal, né? Porque o periquita é um dos vinhos assim que são mais conhecidos, é um ícone português, é um vinho que de ser assim tão, como se diz, ele é tão assim versátil porque ele é básico, né? É um vinho de entrada, então ele vai com tudo. Então foi muito legal a gente revisitar o periquita também, né? Eu já degustei o periquita assim em restaurantes, porque geralmente era um vinho de restaurante que a gente, né, pedia bastante, principalmente em pizzaria, me lembro, né, nos antigamente, assim, era um dos vinhos
que tinha um bom custo-benefício, então sempre era o que a gente acabava pedindo, mas sem essa atenção, né? Sem aquilo que a Sim. gente fez ontem, né? É, Que foi foi super realmente, descontraído, foi mara. né? E passo a passo ali. Mas, bom, vamos lá, vamos começar. Vamos. Antes de nada, quero agradecer que você esteja aqui com a gente, né? No Eu que nosso Café com agradeço, Vinho. adorei o convite. Então, e conta pra gente, então, se apresenta. Porque lá na Vamos Católica lá. não dá tempo de se apresentar, então aí se apresenta aqui pra gente quem você é, o que você estudou, o que você faz, etc. Muito bem. É, na Castalha é ótimo, né? Porque um monte de mulher, quando se reúne, não dá nem tempo de falar muito, porque muita mulher quer falar muito, né? E eu adoro essa dinâmica. Eu amo os nossos encontros. Sobre mim, eu sou formada em sistema de informação, então eu trabalho com tecnologia faz tempo, só que eu sou pós-graduada em marketing, então eu gosto muito dessa questão toda de tecnologia, mas mais voltado para marketing, mais voltado para mercado. E lógico, eu sou super entusiasta de vinho desde sempre, só que foi quando eu entrei no Castalha, realmente por convite da Fernanda, que eu comecei a interessar muito mais, porque a gente começou a entender realmente o vinho é muito mais do que se reunir para beber algo gostoso, né? Tem toda uma história, tem todo um ritual, tem todo uma elegância. Eu adorei. Que bacana. Você trabalha na tua área, né? Hoje em dia com Trabalho. marketing, TI, né? Então você Isso. está super feliz aí na área que você se encontrou, né? Sim, Isso é sim, eu legal, gosto porque não tem, bastante. tem muitas mulheres hoje em dia em TI, porque antigamente era um mercado um pouco restrito também, né, aos homens. Ainda é Nossa, assim? muito. Quando eu me formei, tinha 4 meninas numa turma de quase 40 pessoas. Ô, louco! Então, e era Sério? uma das que mais tinha meninas, né? Das classes que mais tinha, mais tinha meninas. Mas eu vejo Uhum. hoje muito mais gente, muito mais mulheres se interessando por essa área, e eu fico feliz, muito feliz, quando a gente sempre tá acompanhando processos seletivos para contratar estagiário, para contratar trainee, e tem muitas mulheres agora nessa área. Não muitas, mas em Ah, que comparação legal. com 2018, Sim, quando eu me formei, relativamente, né? proporcionalmente, assim, é muito incrível ver pessoas realmente se interessando nessa área. É engraçado que ainda tem algumas áreas, né, que são um pouco mitos, assim, né? Não que, por exemplo, se fosse uma área que existe um esforço, né, físico, etc., né? A gente até reconhece que, bom, a mulher tem suas limitações, né? Mas assim como o homem também tem para algumas coisas, né, femininas. Mas é engraçado, né, a gente ainda ter, assim, não sei, ou é, assim, não sei, essa poucas mulheres em algumas áreas, né? Eu acho que é um Assim, pouco tão de preconceito, assim, representadas. porque eu acho que Curioso. por ser algo muito exclusivo de homens, né? O que tem predominantemente homens, além de você sempre enfrentar piadinha, enfrentar toda uma questão de ser a minoria naquele fórum, você tem que você tem que se mostrar muito mais inteligente, muito mais antenada, muito mais capaz de ser e entender e desempenhar tão bem quanto outras pessoas nessa mesma área. Então, eu acho que as mulheres, quando entram na tecnologia, elas têm que trabalhar o dobro, né, para realmente serem reconhecidas, para realmente. Nossa, é É, admirável, né? E é cansativo também, né? é cansativo, mas Admirável, é recompensador, mas é porque recompensador, eu é acho, uma né? área muito Eu legal. acho. E eu acho que a mulher tem esse aspecto também. Eu acho assim, né, nas coisas que eu já fiz também, e que também eu sempre fui meio minoria, eu acho que é engraçado. A gente tem que tomar a coisa um pouco como divertido, apesar de que, assim, na hora não é muito divertido, não, né? Mas assim, Não é? Depois a mas gente ri. depois a gente, depois vira piada, porque eu acho que a gente tem que fazer a piada dessa situação, por quê? Porque acaba sendo meio cômico mesmo, né? Você ter, às vezes, umas situações assim, de que, por exemplo, eu quando era técnica também, na área técnica lá, de economia, né, e tudo mais, e o pessoal vinha e achava que eu era secretária, porque Hum, realmente, e era meio que, e eu até vi assim, que não era nem a questão de preconceito, mas uma questão de meio de ser óbvio, né?
Sabe aquela coisa óbvia? Ah, se tem uma mulher aqui, esse É, departamento é secretária. todo masculino, então só pode ser secretária. A dedução, a Eu já passei por lógica, essas também, não de é? chegar Já só passou homens na isso? Conta reunião. pra gente aí, Eu, como é? estagiária, chegava o pessoal, você vai trazer o café? Não, eu tô aqui A moça participando da do café. reunião. É. Mas a gente tenta levar com o maior bom humor possível, para que realmente não internalizar e não ficar triste por uma série de situações. Mas sim, teve algumas situações muito chatas e muito Exato, né? desgastantes até a É, gente mas realmente se mostrar e ser reconhecido pelo que você faz, assim, principalmente no começo. eu acho Começo de que qualquer carreira, lógico, né? Deve ser muito difícil, mas principalmente em algum mercado que é predominantemente e a masculino, acho mais juventude difícil. também, né, Camis? Porque você também é jovenzinha, tal, quer dizer, uma Era mais profissional novinha na época. jovem. É, Era mais não, novinha, sim, mas sim. profissional jovem e técnica, e numa área, né, muito assim específica, realmente a luta é grande. A luta é grande, mas eu acho que a gente também tira de letra, né? Assim, o difícil, às vezes, eu acho, é separar aquilo que é maldade daquilo que é um pouco de, sei lá, de lugar comum, né? De meio que de, tipo, foi sem querer, né? É que eu E a acho que além maldade. do preconceito, realmente, é essa questão de tornar algo normal, né? Então, conforme mais pessoas e mais mulheres entram nessa área, algo que antes não era algo comum para todos na sala, começa a se tornar comum e aí não Isso, existe mais essa isso. estranheza e esse desconforto quando tem uma mulher na sala. Eu espero realmente que isso Eu acho que é isso aconteça aí. Então, vamos nos animar essas próximos. mulheres a estudarem mais TI, a irem para Com a área de TI, certeza, que é muito legal, né? com Além do certeza. que, é um futurão aí, né? Um futuro, esse futuro é tecnologia pura, né? Ah, tem que realmente se interessar muito acho que por tudo que é novidade, né? Eu lembro quando eu fui contratar meu segundo, eu tava fazendo entrevista no meu segundo estagiário, eu perguntei para ele, eu falei, você gosta de tecnologia? Você se interessa por isso? Ele falou, não, se interessa, me interessa e tal. Eu falei, não, mas realmente você se interessa? Porque nessa área de marketing de TI, você precisa realmente ler muito sobre, você precisa ir atrás sobre mercado, entender realmente sobre o produto. Então, precisa de muita pesquisa, precisa de muito interesse. Se você não for interessado e essa não for sua praia, eu acho que é um pouco também como o vinho, né? Você tem que se interessar realmente para Primeiro que conseguir se despontar, né? acho que qualquer profissão, né, qualquer profissional que ele se dispõe a realmente ser um bom profissional, ele nunca para de estudar, né? Porque não adianta, ele nunca vai dominar. O sábio é aquele que sabe que não sabe, porque, né, isso já dizia acho que Sócrates lá. Porque assim, é verdade, porque assim, É. a coisa é dinâmica, a coisa evolui rápido. Então você tem que manter uma leitura, um estudo, fazer cursos também. Não é porque você às vezes já está ali super posicionada, né, profissionalmente, que você não tem que estudar. Está sempre surgindo coisas novas e se interessar por leituras e tudo isso. E no vinho também é isso, porque o vinho é super dinâmico, sempre surgem coisas novas, novas tecnologias também, ou mesmo as coisas antigas que você tem que estudar. É um mundo muito amplo, né, e abrangente. É amplo, Então, né? a Mas pessoa é que um vai. clubinho de meninos também, né? Eu acho que entrar nessa área. Como é que foi para você entrar nessa Dos vinhos? dos vinhos? Área dos vinhos? Ah, não, sim, também tem fortemente, é um mundo fortemente masculino, né? Até por conta de que esse mundo do vinho começa na agricultura, no trabalho na terra, né? Então Uhum, ele começa verdade. lá no campo, e o trabalho de campo, né? Sempre foi muito masculino, tal. Não é que não seja só masculino, dá sim para a mulher ir lá, e ainda mais hoje em dia que tem tanta tecnologia, né? Se Sim. envolver também. E temos várias enólogas e várias produtoras também de vinhos e tudo mais. Mas sempre foi realmente um grupo fechado, sempre foi uma tradição, né? Muito assim, masculina, familiar, eu diria. Familiar, mas o papel da mulher dentro da família talvez ficasse mais por conta de cuidar de outros afazeres, né? Mas aconteceu Servir, uma coisa talvez. curiosa, falando um pouco do vinho, né? E aí depois eu vou querer saber como que você começou no vinho. Sim, sim. Só para dar um pitaco aqui, o que, aconteceu no mundo do vinho? Veja como o negócio, falando do ponto de vista de negócio, né?
Uhum. Que aconteceu? No passar dos anos, essas vinícolas, ou elas se profissionalizaram, né, com o pessoal contratado, ou essas pessoas da família foram perdendo os homens para outros mercados, porque os homens da família foram estudar medicina, engenharia, TI, foram trabalhar em banco. Então, as gerações novas foram indo para outros mercados. E quem sobrou na família? As As mulheres. mulheres. E Que numa certa época, interessante. a mulher não tem que estudar, ou a mulher não precisa estudar. Então, quem que começou? Surgiu toda uma geração de mulheres que começaram a trabalhar na vinícola para sustentar aquele negócio familiar, a herança familiar, porque os homens foram embora fazer outras coisas, né? E as mulheres começaram a assumir as vinícolas. E aí Nossa, teve que toda uma interessante. geração aí de mulheres estudando enologia, de mulheres se dedicando a administrar o negócio familiar. Depois teve outro movimento dos homens retornando também, né, para o negócio familiar. Mas é interessante isso, né? Eu não, De não uma certa sabia que maneira, faz todo as mulheres sentido, né? acabaram meio que obrigadas. E aí o que que acontece? Os pais, né, esses patriarcas do vinho, às vezes eles só tinham filhas mulheres, então eles começaram também a formar suas filhas para herdarem aquilo. Então, por exemplo, o Marquês de Grignon, a filha dele está muito envolvida. Aqui no Brasil, a Salton, por exemplo, que é um grupo de vários familiares, mas a esposa e a filha estão muito envolvidas, né? Na vinícola. Então, assim, é um negócio familiar e que as mulheres acabaram tendo que assumir aí também umas funções, né? E é Nossa, muito que legal legal. isso. Não, não sabia dessa parte histórica envolvendo todas as É mulheres de uma aí. história mais recente, né? Porque, claro, o Aham. trabalho de campo chegou um momento que os homens falaram: bom, não dá para viver aqui no campo, nós vamos mudar para a cidade, ou fazer outras coisas, ou estudar, né? Uhum. Outras coisas, e trabalhar em outras profissões, né? Nossa, que Mas interessante. você, como você começou no vinho? Olha, eu bebo há muito tempo, né? Eu gosto de vinho há muito tempo. Diferente das outras bebidas, eu acho que o vinho dá para você ir tomando mais devagar, você aproveita um pouco da companhia. E até então, eu sempre bebia vinho acompanhada. Então, sempre com os amigos, sempre com meu ex-namorado e tal. Eu achava que era algo muito social, né? Aí foi passando um pouco o tempo, eu falei, quer saber por que não tomar um vinho aqui sozinha, né? Acompanhar aqui um filme, uma pipoquinha, por que não? E comecei a tomar um pouco sozinha também, não sempre, lógico, mas de vez em quando. Era muito do que a gente estava conversando ontem, né? Então, aquele dia estressante, aquele dia cheio de coisa, você no final do dia toma um vinho e você consegue entender, passando aí toda a parte do estresse, passando a adrenalina do dia, você consegue colocar realmente as coisas em perspectiva e entender o que é importante, o que é prioritário, o que não é, e talvez você estivesse no dia surtando ou indo atrás de algo que não era fundamental na sua vida, né? Então, é por isso que eu comecei a beber, não muito, mas beber um pouco, também sozinha à noite depois do trabalho. Agora, o interesse maior foi no começo dessa pandemia, né? Eu acho que eu li um pouquinho sobre o mercado, né? E como esse mercado de vinho aqui no Brasil na pandemia cresceu, que eu achei muito interessante, porque até então eu achava que era só comigo, só eu que tinha acontecido isso. Mas é muito engraçado como na quarentena, eu estava vendo a Evino, eu estava vendo a Wine, como eles cresceram nessa época, como eles Uhum. começaram a vender muito mais. E eu entendo que porque foi um momento difícil para todo mundo, as pessoas acabaram bebendo mais, né, para realmente se tranquilizar, para realmente ter um pouco de tranquilidade nesse momento difícil, né, e sem precedentes. Sim, sim. E aí eu acabei encontrando vocês, a Fê, que está aqui assistindo a gente, também me convidou. Foi muito legal, porque Fernanda, aí, a Fernanda tem que voltar para a dedicação. Já falei para ela, tem que vir para as de sim. dezembro. Nossa, principalmente no nosso pós, no nosso after party. O after sempre é bom, gente. O after Nossa, muito wine, legal. After wine. a gente tem o oficial, depois a gente tem o after wine. Assim, quem quiser, não é obrigatório, gente. Nada é obrigatório aqui, tá? Mas assim, o after wine
É interessante. Ah, É ontem foi, olha, maravilhoso. E interessante. aí foi quando realmente eu comecei a entender que do vinho tinha muito mais do que eu estava absorvendo, né? Então, para mim, era um momento de descontração com amigos, ou de repente um momento de descontração em casal, virou muito mais uma fonte de conhecimento. Agora eu me interesso muito, além, né, do, do, do que a gente faz, de experimentar o vinho, do ritual, né, de realmente sensorial de experimentar o vinho. Eu também me interesso muito por mercado, então eu fico vendo, eu Isso, assinei muito o. Nossa, legal. eu gosto Muito muito. legal. Eu assinei o box da Wine, o Notáveis. E aí eu Aham. recebo as revistas, eu acabei não lendo as últimas duas, eu levei para a última viagem, acabou a bateria do meu celular no meio do voo, fiquei lendo as revistas e eu falei, gente, é um mundo muito maior do que a gente aqui na nossa bolha entende, né? Então, na revista a gente estava vendo matérias referenciando o vinho à pandemia, há um mercado mais jovem que agora realmente eles estão focando muito em alguns produtores no mercado mais jovem, em atrair pessoas mais jovens Uhum. para esse mundo do vinho, que eu achei muito legal. Até quero É, saber porque sua opinião depois sobre isso. tem um negócio interessante disso. Tem surgido muitos rótulos assim bem curiosos e você vê, eles tentam atrair o jovem porque geralmente o que que acontece? Como é um negócio muito tradicional e familiar, e o jovem às vezes quer ir contra, né? Num primeiro momento ele quer ir contra, né? A rebeldia de ir contra as questões do pai. Então, se o pai e a mãe bebem vinho, então também não vou beber vinho, né? Meio É, que mais ou menos isso. e aí você vê, surgiram também vinhos também mais de entrada e mais para chamar atenção, o vinho azul, né, o vinho laranja, né, as coisas assim para chamar a atenção do jovem para atrair mesmo, né? Muito Então, eu legal, estava vendo uma Cami. matéria da Wine, o Coppola, ele criou um vinho específico para lata. E ele Isso. nomeou o vinho a filha dele, a Sofia, né? E eu achei muito interessante porque a Wine aqui começou a vender também essa lata. Eu ainda não experimentei, mas eu já pedi, tá para chegar. É, E aí eu imagino, né, que é um mercado talvez um pouco mais conservador, essa questão dos vinhos, deve ter as pessoas mais tradicionalistas que não devem estar felizes com isso, né? Essa coisa de popularizar tanto assim o vinho, né? E Na de repente verdade, eu vender acho isso em lata. é verdade assim, eu acho assim, o vinho, gente, é uma coisa, não tem coisa mais popular que o vinho num país produtor de vinho. Não tem coisa mais popular. Ele está no mesmo nível da água, da cerveja. Assim, é claro que para nós, então tem que separar dois mercados aí. O nosso mercado aqui é uma coisa, porque para nós é um produto importado, muitas vezes. E o Sim. nacional acaba tendo valores mais altos, porque ele tem que importar os insumos para fazer o vinho, o que encarece o produto. E Esses o insumos são produto é importados, não sabia. considerado, e diferente da Europa, onde o produto é considerado alimento, ele faz parte da dieta do dia a dia das pessoas. Ele é considerado alimento, então a tributação dele é como alimento. Ele faz parte da dieta. Aqui não é tributado como alimento, aqui é tributado como bens de luxo. Então, é Hum, claro que o nosso mercado é mais elitizado, elitista, mais bli-bli-bli. Mas, assim, eu particularmente, eu não tenho, assim, na minha opinião pessoal, não tenho nada contra todas essas questões que fazem com que as pessoas comecem no mundo do vinho. Porque tudo isso é de entrada. Quer dizer, eu vou tomar o vinho em lata. Tá bom, ótimo, é melhor que tomar uma Coca-Cola, né? Que me desculpe a minha Coca-Cola, opinião mas também. eu acho, entendeu? Sim, com Agora, certeza. vamos lá, não vamos considerar que a pessoa vai parar na lata. Ela começa na lata e se ela for uma pessoa do vinho, ela vai querer evoluir. E ela vai chegar no vinho, blá blá blá, tá, 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 turululu. Mas por algum lugar ela tem que começar, né? Os Verdade, jovens têm que começar por algum lugar. Eu acho que é verdade. super válido, é marketing, é puro marketing também, gente, não vamos nos enganar, né? Não, É com puro certeza. marketing. Mas eu acho assim, como por exemplo, eu sou super defensora de vinho em taça. Por quê? Porque eu acho que vinho em taça poderia criar e fomentar um mercado de consumo muito bom, mas ainda tem muito preconceito. Se eu abrir a garrafa hoje, amanhã ela estraga, depois de amanhã ela estraga. Então tá.
Então tá. Mas, por exemplo, você é uma mulher corajosa, eu gostei muito. Você é uma mulher que abre a sua garrafa sozinha para É beber e verdade. ter o seu prazer lá na sua casa. Eu quero botar aqui uma pergunta. Quem que é que tem coragem? Quem que já abriu uma garrafa de vinho para beber sozinho em casa? Né? Depois escrevam aqui. Quero saber quem é corajosa aí. Quem é corajoso, corajosa, né? Eu acho que Já quando a abriu uma gente. garrafa, porque não é todo mundo que tem Não é? essa coragem. E eu acho que ó, eu estimulo essa coragem em vocês. Abram a sua garrafa, desfrutem da sua garrafa, guardem para o dia seguinte, bebam durante uma semana, não tem problema. A gente estava falando sobre armazenamento ontem, eu adorei essa questão de tá Não tudo tem problema. bem a gente guardar um pouco para beber amanhã, principalmente porque, assim, eu moro sozinha, então, por dois motivos eu tive que abrir a garrafa sozinha, né? Um, porque eu não podia pedir para sempre para o meu porteiro abrir, porque ia começar a ficar chato eventualmente. E o segundo é porque era algo que eu gostava e eu não queria Gente, é tipo só. assim, ou você faz, ou você deixa de fazer, deixa de perder um momento seu só porque, ai, mimimi, mimimi. Para de mimimi, gente, é isso aí. Exato, Abre sua tem que garrafa, abrir, tem que bebe. abrir. E Tem que porque abrir. A garrafa foi não feita para dá abrir. para a gente sempre também esperar, né, para O beber vinho outro. quando está com outra pessoa, Ai, né? só posso beber vinho se eu tiver o outro. Ah, só posso beber. Ah, não, gente, o que é isso? Sai dessa vida. Venha para a Sai. luz. Vem até a luz, nossa, muito isso. E essa coisa de Muito tipo, legal. sobrou vinho e aí não vou conseguir beber tudo e tipo, ok, então a gente bebe no outro dia, coloca Sim, na beba uma geladeira de novo. E vez. eu achei muito legal e muito libertador, porque algumas pessoas têm algumas tradições, alguns, eh, algumas ideias, né, e não mudam Pessoas que acabam isso, sendo né? rígidas, né, com o vinho. E o É, vinho não é uma coisa rígida. Não é o vinho que é rígido, é a pessoa que é a rígida pessoa com que é o vinho, rígida. né? Não, mas eu acho que várias Legal. pessoas que eu conhecia, vários homens, na verdade, que eu conhecia que eram mais entusiastas de vinho, eles falavam que era um pecado guardar o vinho para outro dia, que o vinho tinha que acabar naquele dia e tal, Eles que são depois bobos, por isso perderia que na tudo. Cascalha a gente não tem homem, porque homem é muito bobo. Desculpa, Desculpa, homem, porém desculpa, verdade. homem, mas vocês são muito bobos. Vocês estão perdendo. Verdade, verdade. E tudo bem, Não, né? A é que gente degustar o resto depois, né? não, obviamente, se você está, né, em um jantar, em uma coisa com mais pessoas, é claro que você vai, ou um casal, é claro que geralmente você vai consumir uma garrafa, porque são 4 taças, 5 taças, né? Se você, depende de como você divide. Mas não é tanto vinho assim. Mas sim, às vezes tem pessoas que são rígidas, tem pessoas que querem ter aquela rigidez, aquela coisa muito fechada, muito quadriculada, muito certinha, né? Muito certinha. E claro que dependendo do tipo de vinho, ele exige um ritual, porque ele é um tipo de vinho. E aí, claro que aí tem várias questões. Mas olha, gente, a maior parte dos vinhos que a gente consome, que são os nossos vinhos aí do dia a dia, são os vinhos para a gente desfrutar, conhecer, né? E tá sempre bebendo para fazer bem para a saúde também, né? Tá sempre ali Coração. aquele pouquinho. Não tem tanta frescura assim, não, gente. Pelo amor de Deus. Não tem, Sim, né? não é mesmo. Gente, apareceu um negócio, mas não consigo ler tudo. Quais os passos, uvas, harmonizações ajudam a desenvolver paladar aos poucos, né? Gente, eu não consigo ler tudo aqui. Não sei. O Alex mandou, amigos que têm muita dificuldade de apreciar vinho, sentem gosto forte e não conseguimos convencê-los a adotar o vinho para a vida. Quais passos, uvas e harmonizações ajudam a desenvolver o paladar aos poucos? Acho que até já sei quem o Alex está falando. É um amigo nosso que, por mais que a gente tente chamar ele para esse mundo do vinho, eu não sei se ele teve algum trauma no passado de beber o vinho e não gostar, ou ter uma ressaca ruim quando você é novo e bebe aqueles vinhos mais Gente, eu já bebi. Quem intensos, que né? nunca teve um porre de vinho suave na vida? Nossa Teve um Senhora! ano novo, gente, que pelo amor de Deus. Foi uma alegria no ano e no ano seguinte foi um passar mal total. O meu foi sangue de boi, eu até lembro, até É, o hoje, sangue de gente. boi, gente, não é Comprava fácil, a vida não granel, é aquele fácil. negócio. E eu também já passei muito mal, mas talvez algumas pessoas tenham essa E, lembrança e não conseguem mais é, beber eu nenhum acho vinho. que, eu acho
O que que eu recomendo? Que comece a experimentar colocando foco, não bebendo vinho, não vá bebendo, mas coloque esse foco, essa atenção em apreciar antes de beber aquele vinho, fazendo aquele nosso análise sensorial, botando uma atenção no vinho para você reconhecer coisas que te dão prazer nesse vinho, né? A parte da boca é a última etapa, né? Então, assim, assim, você conhecendo os vinhos pouco a pouco, nem todos os vinhos você vai gostar, e não é esse o caso de ter que gostar, ou ser obrigado a gostar de todos os vinhos. Mas eu acho que, assim, pouco a pouco, indo, na verdade, indo degustando o vinho, tentando, assim, reconhecer os aromas, fazendo aquela parte visual, se aproximando devagar desse vinho e entendendo o que ele é. E a partir daí, você provando na boca, entendendo se você gosta ou não dele, porque é gosto pessoal realmente, né? E aí o que acontece? Sempre vinho é bom acompanhar com comida. Tem vinhos que são bons sozinhos, mas tem vinhos que são ótimos quando estão acompanhados. E tem vinhos que, se não estiverem acompanhados, realmente é uma desgraça. Não funciona. Então, assim, é claro que tudo isso são coisas que você vai ter que ir fazendo uns testes, né? Eu recomendo que participe de algum grupo também, de degustações, né? Com outras pessoas, que eu acho que essa troca também é legal, né? Muito válida. E, assim, fazer cursos de vinhos também para entendendo os estilos. Na hora que você compra o vinho, talvez comprar um vinho que não seja, talvez, tão ácido, tão agressivo, né? Às vezes um vinho um pouco mais já arredondado. Um São Syrah, coisas por que assim, você exemplo. vai devagar, não se imponha ir rápido, porque também não é legal, né? O vinho era para dar prazer, ele não é para te deixar, né? Assim, e você vai descobrindo o teu estilo também, né? Muitas vezes, ó, nós mulheres sempre começamos com os vinhos docinhos, né? Com os brancos mais docinhos e tal, e a gente vai mudando esse paladar na medida que a gente vai provando mais coisas. É muito experimental, não tem jeito de, né? É muito experimental. Então, eu recomendo que você não desanime, tá? Não desanime, não. A gente não vai Vai, deixar ele desanimar. não desanime. Cola na Camis aqui, que aí ela vai te dando as dicas aí, né? A gente vai achar um que ele goste, pelo menos um. E vai degustando aos poucos e vai desfrutando com certo foco no vinho também. Porque às vezes a gente bebe muito rápido e assim fica uma coisa que você, nossa, não gostei, ou a primeira entrada. E você lembra, né, Camis, que às vezes a gente começa com o vinho, o que que é importante? Você abre o vinho, naquele momento você sente algumas coisas. Depois você volta nele de novo na taça depois de meia hora. Já mudou. Depois você volta depois de mais meia hora. Tem que ter vinho, gente, tem que sobrar vinho. Aí você já mudou de novo. Sim, Então, é no mesmo verdade. jantar, aquele mesmo vinho vai mudando, né? Então é muito legal. Camis, queria saber, bom, você já meio comentou como que você conheceu a Castalha, Uhum, né? sim. E conta um pouquinho para a gente desse convite e depois a gente já está quase no finalzinho, mas vamos lá. Nossa, sim, verdade. A gente está excedendo aqui. Passa rápido, gente. Passa demais, né? Bom, eu comecei na Castalha, convite da Fê. Ela é amiga da Isa, que é prima ou sobrinha, não lembro, da Neuzinha. Isso, né, Neuzinha? E aí, como a gente estava muito numa situação, naquele começo de quarentena, muito difícil, né? Tentando ainda se adaptar a essa coisa de não estar com os amigos, essa coisa de trabalhar muito, porque aí a gente acabou substituindo o social que a gente tinha no fim da noite pelo trabalho. Então, Uhum. foi muito importante, foi muito legal conhecer vocês nesse momento que, para mim, foi um momento muito, muito, muito difícil. Então, foi muito bacana conhecer vocês exatamente nesse momento que eu mais precisava desse social, né? Independente de ser, é o que a gente estava conversando ontem também, independente disso ser físico, né? Estar no mesmo lugar, ou, no mesmo lugar ou virtual, é muito necessário que a gente, mesmo com essa quarentena, esse isolamento, a gente não perca a parte social, O né? Esse contato, né? O convívio. contato Isso. humano, o contato humano, não, é verdade. Eu acho assim que a gente fez a Castalha virtual a gente estava para fazer um presencial, a Castalha sempre foi presencial, e em março ia ter um presencial quando veio a pandemia. E a gente falou, bom, já que não vai ter o presencial, a gente já está com vontade de se ver, vamos fazer no virtual, porque a gente quer se ver, né? Pelo menos Sim. se ver e tal.
E a gente começou a fazer, e desde então, toda semana a gente se vê, né? E, claro, para aprender, porque a Castalha, o objetivo dela, desde o do começo, desde 2002, né, há 18 anos, sempre foi Olha, aprender com Castalha é maior prazer. de idade agora. A Castalha já pode beber. Já pode beber. E assim, essa coisa de se reunir é sempre e para aprender e para desfrutar, né? Do prazer de estar junto, de bater papo, tudo isso sempre foi assim o nosso mote mesmo, né? Uma coisa que você falou importante também, nessa pandemia também, esse aumento do vinho, eu considero que é porque a gente está em casa. Quando a gente faz o evento presencial, sempre tem aquele receio de beber muito, de ter que dirigir, ter que ir É para verdade. casa. Então, essa lei seca, tudo isso as pessoas se podam muito, né, de beber, porque, poxa, tem que pegar o carro, tem que ir para casa, ou tem que pegar um Uber, ou sei lá o quê, pegar um metrô, não sei, enfim, tem que chegar aí na minha casa. Sim, Outra, agora, na pandemia, o que que proporcionou? Você já está em casa, você já está em casa. Então, na não tem verdade, eu acho que esse isso risco, né? proporcionou que a pessoa bebesse mais vinho, não tanta quantidade, mas mais vezes também, né? Porque aí Sim, você já não tem aquela coisa de que, se eu beber lá no barzinho, eu tenho que ir para casa. Se eu beber tal, eu tenho que dirigir, né? Então, acho que isso sim, também ajudou bastante. é Ai, Cami, está verdade. acabando, você precisa me falar a última pergunta do Vamos lá. dia. O que que você está achando da Castalha em termos de você, né? De o que que ela está te ajudando, teu depoimentos mesmo sobre a Castalha, assim, do que ela está te ajudando. A gente tem nossa frase lá, degustar transforma, né? Então, em que ela te ajudou, o que que você sentiu? Deixa aí um recado para o pessoal. Eu acho que transforma mesmo. Eu acho que desde que eu entrei na Castalha, além de aumentar meu interesse pelo vinho, né, em si, então, experimentar novas coisas, porque eu acho que a gente acaba muito comprando sempre os mesmos vinhos, né? Eu antes, né, eu sempre comprava alguns vinhos que eu conheci quando eu fui para o Chile, visitei algumas adegas, acabava comprando os mesmos e nunca experimentava, nunca tinha experimentado um primitivo, nunca tinha experimentado um aquele penúltimo que a gente tomou Qual, Malbec? antes O desse. branco, o O... torrontés? Nunca tinha experimentado. Então eu acabava caindo sempre nas mesmas uvas, nas mesmas marcas, com as mesmas que eu já conhecia. Então essa. Abriu muito a minha visão realmente para experimentar novas coisas, né? Porque vinho é isso, é uma experiência. Pode ser que não seja boa. O Syrah, o primeiro que eu tomei, eu falei, caramba, que droga, nossa, que vinho horroroso e que não sei o quê. Mas da segunda vez que a gente degustou o Syrah, eu amei. Então, era outra adega, era outra. Enfim, amei. A mesma coisa ontem do periquita. Eu nunca tinha experimentado periquita por puro preconceito, porque eu não tenho maturidade com o nome dos vinhos portugueses. Eu não tenho, eu tenho essa coisa de quinta série e eu fico rindo dos rótulos. Então, eu nunca tinha tomado. E aí vocês começaram a falar, eu ainda estava voltando para casa e falei, putz, eu acho que eu não vou gostar desse vinho. Cheguei no mercado para comprar o vinho ainda, ouvindo vocês. Aí eu falei, não tinha a garrafa grande, comprei a garrafa pequena, caro, né? Paguei R$ 53 numa periquitinha, no pequenininho. E aí eu virei e falei, acho que eu não vou gostar. Quando eu experimentei, eu falei, caramba, olha que eu deixei de experimentar por puro preconceito, porque eu amei aquele vinho. Então, o vinho é Sim, uma grande experiência, né? Pode ser boa e pode ser ruim. E a segunda questão do Castalho é realmente abrir para novas experiências, tanto no vinho em si, quanto entender um pouco mais do mercado do vinho, que é algo que me interessou demais. Eu comecei a uhum. ler mais sobre vinho, sobre o mercado, sobre as tendências. Eu achei isso muito interessante. E eu já comecei a pesquisar também algumas viagens para degustar Hum, vinho. Até é, estava combinando com as meninas para a gente ir para a Serra Gaúcha, já estava organizando tudo para a gente degustar mais vinhos assim que passar essa pandemia. Então, sim, isso é é, ótimo. É realmente uma Castalha experiência abriu meus olhos para novas coisas, para novas experiências, coisas que eu não tinha pensado sozinha. ótima. Nossa, eu fico muito contente, fico muito feliz mesmo, porque esse é o nosso, né?
assim, não sei, eu não gosto de falar de missão, tal, porque parece que é obrigação, né? Para mim, missão é obrigação. Missão, não sei o que lá, não. Propósito, talvez? Propósito é a palavra melhor mesmo, né? Que é aquela de propor coisas que as pessoas queiram arriscar, experimentar, né? Então, acho que o propósito é uma palavra melhor. E o nosso propósito é difundir essa cultura do vinho, porque o vinho não é só o vinho, é a cultura em volta dele, né? Sim. E essa cultura não tem fim, né? Assim, tem muitas vertentes, né? Ai, fico feliz, a gente já acabou aqui, gente, ultrapassamos um pouquinho hoje, mas o papo estava muito bom, então a gente tem que aproveitar. Com Então, gente, é certeza. isso, viu? Obrigada por quem aqui nos acompanhou. Quem não Obrigada. acompanhou vai estar no IGTV, tá bom? E nada, Camila, a gente espera todo mundo aí na nossa festa do pijama, tá? Que esse mês de dezembro é celebração. Então, todo mundo, festa do pijama, tem que ter vinho e tem que ter pijama, tá bom? Maravilhoso. Estou amando dezembro. A gente se vê lá, então, Camila. Obrigada, Combinado. viu? Obrigada pelo convite e obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Adorei estar aqui. Eu também, obrigada. Um beijo para vocês, ótimo Beijo final de semana para e você bebam os também, vinhos bem gostosos aí. Temos aí com sábado e certeza. domingo para desfrutar. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.